Acho que a primeira condição para que a gente busque um resultado favorável desse processo é que nós nos colocamos do mesmo lado das manifestações. Nós não estamos dirigindo a maioria das manifestações, mas ainda assim nos colocamos ao lado delas. Eu acho que essa condição é fundamental para que a gente possa ter um papel, influir no resultado. E entendi que nós ainda estamos, vários de nós, todos que queremos ter esse papel, estamos do lado, mesmo não estando dirigindo. Nós temos o desafio da compreensão, de entender. Agora, ao mesmo tempo, nós temos um enorme desafio de agir nesse momento. Ontem nós passamos na reunião na Executiva Nacional, anteontem, aliás, não, quarta-feira, né? Quarta-feira foi a reunião da Executiva Nacional, e o grande debate foi em torno do plebiscito. E, bom, ao final, a Executiva votou por unanimidade que a tarefa central do PT é disputar o plebiscito e ganhar o plebiscito. Ao mesmo tempo, o PT entende que ganhar o plebiscito não é o PT ganhar o plebiscito. É nós construirmos um avanço da democracia que vai estar em jogo nesse plebiscito. Quer dizer, nós estamos entendendo que, ainda que tenha muita discussão, até sociológica, enfim, claramente, e também política, para compreender o processo inteiro, acho que nós já podemos tirar uma conclusão que há um forte questionamento ao que nós chamamos de sistema político. E acho que é bom a gente ver que, se o sistema político brasileiro está sendo questionado, o PT é o principal partido político no Brasil. O principal partido desse sistema político é o PT. E nós entendemos que o PT está sendo questionado também. Está sendo questionado por que não mudou esse sistema político. E por que pesa sobre ele acusações graves de corrupção. Pelo menos esses dois questionamentos nós sofremos. E acho que já é o bastante. Nós somos reconhecidos como um partido que liderou um período, um processo, uma parte do que a gente tem chamado de revolução democrática no Brasil, que é a saída do neoliberalismo. Mas essa é uma parte, ela nem está concluída. Nós entramos, depois de 10 anos, acho que nós podemos falar assim, as mobilizações, especialmente a juventude, colocou no centro da pauta brasileira, da luta política no Brasil, a questão democrática. Era uma tarefa do PT. Nós temos que reconhecer isso. Então, não acho que a gente deve, vamos dizer, entrar de salto alto e nem podemos, e nem seríamos aceitos, achar que nas mobilizações nós vamos agora botar a bandeira do PT na frente e falar, estamos liderando, estamos aqui. Não, não é bem isso. Por isso foi errado ter chamado, de qualquer maneira, ter chamado a onda vermelha, quando o que estava acontecendo era uma onda um pouco diferente. Acho que o PT tem que partir também de uma autocrítica, e nós temos um papel dentro dela. Eu vou deixar para colocar isso... Bom, é melhor já falar de uma vez e fechar depois com o plebiscito. Essa autocrítica, na qual nós temos um papel, não nos coloca como movimento interno dentro do PT de fora. Nós somos responsáveis também. Mas nós, desde a crise de 2005, levantamos que o partido luta contra a corrupção, deveria afastar os dirigentes que tiveram envolvidos com a corrupção e foram acusados, e levamos isso até certo ponto. Nós não conseguimos completar esse movimento de autocrítica do PT.
né? Todo mundo sabe, nós apresentamos no Congresso de 2007 do PT o Código de Ética, que alguns diziam para nós que era uma visão de delegacia de polícia, né? Eu ouvi isso aqui no encontro de São Paulo. Não, nós somos contra o Código de Ética, isso é uma visão de delegado de polícia, vocês querem levar para a delegacia de polícia. Não, nós dizíamos, não, nós queremos combater a corrupção que existe também no PT, porque o PT se integrou demais no Estado e na representação de interesses econômicos que não tem nada a ver com o nosso programa, não tem nada a ver conosco que estamos aqui, e não tem a ver com a história do PT. Tanto é que, nos momentos em que isso foi colocado em xeque, todo o PT se posiciona criticamente, né? E nós aprovamos, então, o Código de Ética por unanimidade, né, no terceiro Congresso. Mas nós não conseguimos concluir um processo de autocrítica, de mudança e de revitalização do PT. E nós tivemos derrotas nisso. Por exemplo, o antigo tesoureiro, que tinha sido expulso, foi reconduzido ao PT, contra o nosso voto, mas foi reconduzido ao PT. Nós nunca dissemos que queríamos individualizar, personalizar as responsabilidades. Mas existem responsabilidades também nesse nível. Elas são de maiorias, de direção, mas tem nesse nível também. Então, acho que isso tudo foi cobrado agora. As coisas que a gente deixou de fazer, que ficou pela metade, está sendo cobrada. O fato de nós nos colocarmos ao lado das mobilizações e vê-las como um momento de uma possibilidade de avanço, de luta, de avanço democrático no Brasil, já coloca para nós, dentro do PT, agora, como nós vamos discutir a questão da nova direção do PT à luz, considerando as mobilizações, as manifestações e a grande mudança de conjuntura que está ocorrendo. Nós acho que acertamos, nós cometemos, acho que, muito erro nesse período, nesse longo período, em que existe o nosso movimento Mensagem ao Partido. Talvez a gente devesse ter sido mais ousado e corajoso na cobrança daqueles pontos que, desde o começo, foram base do nosso movimento. Mas nós temos que ver hoje. Bom, ninguém propõe autocrítica para ficar numa situação de paralisia, de impedimento, enquanto não encerrar a autocrítica, né? Então, nós não vamos fazer uma autoflagelação. É uma autocrítica em movimento, vamos dizer. Nós acertamos agora, penso, ao colocar a candidatura do Paulo Teixeira para presidente do PT. Ela não é uma candidatura contra ninguém, mas acho que nós devemos dizer agora que ela é a melhor cara do PT frente às manifestações e frente a esse Brasil que está surgindo. Acho que nós devemos ousar eleger o Paulo Teixeira presidente do PT. É muito difícil, todo mundo sabe. Se a gente fizer aqui uma pesquisa, muita gente tem que se acertar no PT em termos de participar do abaixo-assinado, de uma atividade. Enfim, todo mundo tem que fazer algum acerto aí inclusive dos pagamentos das contribuições. E acho que isso é fundamental, porque somos nós que vamos decidir a eleição do PT. Vou lembrar para vocês uma coisa. Em 2005, foi para o segundo turno da eleição interna o Raul Ponte e Bezoini. Vamos dizer, o Bezoini já representava, naquele momento, a ala mais à esquerda da maioria. E foi um bom presidente. Nós temos muito boa relação com ele. E o Raul representava o nosso movimento. Isso parecia impossível no começo. Isso foi em 2005, e foi uma reação do PT muito forte, muito crítica, mas, ao mesmo tempo, querendo existir como partido.
Nós queremos existir como partido, nós não queremos ser varrido da cena política e muito menos pagar uma culpa que nós não temos responsabilidade. A nossa responsabilidade é com um projeto partidário. E acho que esse é o momento de fazer um chamamento de outro tipo. O PED estava, a nossa eleição interna estava muito fria. Ela vai esquentar, nós podemos ter certeza. E acho que todos nós temos que nos colocar em condições de participar ativamente, votando e conquistando votos. Por fim, uma última coisa, a questão do plebiscito, que é uma proposta feita pela presidenta Dilma. Ela apresentou a questão da Constituinte e um plebiscito para a reforma política. O que eu acho que ela propôs? Por que nós estamos achando que ela propôs? Estamos interpretando que, num momento de maior crítica a um sistema político imobilizado, inclusive com seu partido principal não tomando as iniciativas que deveria, ela toma a iniciativa muito avançada de falar, então, vamos decidir, em consulta, quais as bases desse novo sistema político, de modo que todas as vozes possam se representar, de modo que ela não disse assim, mas de modo que o povo possa participar dele, de modo que as mulheres não sejam excluídas dele, como são hoje, de modo que não seja um sistema político controlado pelo dinheiro. Isso ela apresentou. E apresentou no formato mais radical, democraticamente, que é uma constituinte. Infelizmente, não tivemos a correlação de forças para o próprio governo convocar uma constituinte. Seria uma situação muito óbvia. A gente conhece um pouco. Todo mundo que lembra do final da ditadura, a gente sonhava com um movimento popular que criava a Constituinte e a Constituinte fundava um novo governo. Bom, nós temos um governo que quer fazer uma Constituinte e um Congresso barrando. Os conservadores estão claramente contra Constituinte e contra plebiscito. E, às vezes, eu sinto que há um certo temor da esquerda também com plebiscito. Mas eu acho que tudo que foi colocado até agora aqui pela BA, Paulo, acho que o Néder depois vai desenvolver, e outros que estamos tentando, nós não devemos temer um plebiscito. Nós devemos pensar, inclusive, em formas novas de participar de um plebiscito. Se não pode ter comitês populares. Anteontem o Paulo estava reunido com o PCdoB, PSB e PDT, propondo já uma frente de intervenção. Acho que nós devemos procurar a OAB, CNBB, atuar em frente, como as grandes lutas democráticas, da anistia, por exemplo, do fim da ditadura, a da própria Constituinte de 88, e dessa experiência, acho que dessa experiência e do PED que nós estamos, pode surgir um novo PT que seja merecedor do voto, mas que seja reconhecido também na rua como um partido que deve estar lá na frente junto com outros. Eu acho que nós temos essa oportunidade, pode ser única numa quadra, num período histórico. Então, concluo, acho que é tudo muito, muito difícil. Tem muitas coisas assim, que podem nos impedir, nós temos que vencer muitos desafios, mas acho que é isso que é nessa direção que nós devíamos nos colocar para honrar a nossa história, o nosso processo de construção do PT e para ter uma relação de futuro da revolução, do socialismo, da democracia, do projeto dos sonhos que fazem parte da nossa militância.